Olá, meu nome é Carolina Zimmer, eu sou consultora tributária e estou aqui com vocês agora para a gente conversar um pouco sobre a Lei 12.973/2014. Que lei é esta? Esta é a lei que veio abolir o regime tributário de transição, o RTT, fazer mudanças profundas, na forma de contabilizar e na parte contábil e também na forma de escriturar as questões fiscais na empresa atinentes à apuração do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, Esta lei também nos traz o regime de tributação em bases universais, que é um regime novo para tributar lucros que vêm do exterior. Este curso já está atualizado pela Instrução Normativa 1515 e 1520, entre outras, que já são mais antigas, e ele nos traz a forma, o como fazer a escrituração contábil fiscal, como fazer o LALUR eletrônico, como fazer o livro de apuração da contribuição social, entre outras coisas, Antes da gente iniciar a análise mais profunda desta lei, vamos falar um pouquinho sobre tributação e contabilidade, O que vem acontecendo com a arrecadação, qual o impacto ao longo dos anos, desses controles todos e dessas modificações que estão sendo feitas tanto na legislação contábil quanto na fiscal. Se a gente analisar esse quadro aqui, essas informações foram extraídas do site da Receita Federal, A gente pode comparar quanto foi a arrecadação federal tributária. Então, a gente observa que no ano de 2004, a Receita Federal arrecadou 322 bilhões de reais. Em contrapartida, em 2013, a arrecadação foi de 1.138 bilhões. Ou seja, houve um aumento, nesses últimos praticamente 10 anos, de 253% na arrecadação contra o IPCA, que mede a inflação de 71,13%. Ou seja, a arrecadação foi 4 vezes aí o valor do IPCA. Por quê? Qual o motivo disso ter acontecido e o que isso nos impacta? Em primeiro lugar, a gente pode olhar no quadro que de 2006 para 2007 praticamente dobra a arrecadação, quase dobra. Por que neste período? Observem que a economia brasileira melhorou nesses anos todos, apesar de a gente estar entrando numa fase de recessão no momento e as perspectivas não serem muito boas. De 2004 para 2013 houve realmente um incremento econômico. Se a gente pensar no governo como um grande sócio nosso, já que os tributos são percentuais pagos sobre alguma riqueza que a gente produz, se a gente cresce, o governo também cresce. Então, sim, houve um aumento na economia brasileira, um incremento, e com isso, por óbvio, um incremento na tributação. Outro ponto importante houve a instituição de mais tributos, majoração de alíquota no período? Houve setores que foram extremamente onerados. Em que pese a gente ter situações de desoneração de folha ou coisas do tipo, a gente tem outros fatores, outros tributos aí que tiveram uma majoração ou uma criação nova, que foram inseridos no sistema. Mas o ponto que eu quero chegar não é isso. Tudo isso impacta a arrecadação. Mas o principal é que de 2006 para 2007, a Receita Federal começou a se utilizar de tecnologia para nos fiscalizar. A partir dali, houve uma maior requisição de informações eletrônicas, informações essas que podem ser facilmente cruzáveis com algoritmos, O algoritmo cria a situação e a gente cai na malha, Então, pela criação de novas e mais rebuscadas, obrigações acessórias mais detalhadas, esta arrecadação melhorou. Então, uma das questões envolvidas é aqui o quanto a Receita Federal está equipada para nos fiscalizar. Então, por que colocar isso neste momento, já na abertura do curso? É para deixar bem claro que é muito importante que a gente entenda o funcionamento da Lei 12.973, da criação da escrituração contábil fiscal, que é uma obrigação acessória que surge com esta lei, de forma a entender que praticamente nós entregaremos o imposto de renda e contribuição social previamente auditados para a Receita Federal, com os cruzamentos já feitos com a escrituração, com a ECD e por aí vai. Então, muito importante notar que esse incremento na arrecadação é muito fiscalizatório também, e não só de majoração de tributos ou de crescimento econômico. Bem, pensando nisso, o que aconteceu na legislação nesse período todo, Porque como que eu crio obrigações acessórias se eu não tiver o embasamento legal, O que foi que aconteceu na legislação e que culmina aí com a Lei 12.973, que é o assunto do nosso curso? Bem,
Lá em 2007, nós temos a Lei 11.638, que cria um novo padrão contábil. Então, nós tínhamos uma contabilidade no Brasil que funcionava já há muito tempo daquela forma, e com a Lei 11.638 houve uma alteração na maneira de fazer os reconhecimentos contábeis, visando uma situação muito mais imediatista, uma contabilidade mais focada em descontos de fluxo de caixa do que numa visão estática de um patrimônio parado, né? Então, essa Lei 11.638, ela mexe na substância, ela mexe fortemente na estrutura da contabilidade. E o Brasil optou por calcular o imposto de renda com base na contabilidade. Essa é uma opção. Logo, se eu mexo na estrutura da contabilidade, obviamente eu impacto a tributação. Por isso, a Lei 11.941, instituindo o regime tributário de transição, uma situação de neutralidade que permitisse que a gente se acostumasse com as regras contábeis, né, até que estivesse bastante estabilizado, para só então mexer nas questões tributárias, né? Então, houve um congelamento da situação tributária fiscal em 31 de dezembro, né, de 2007, e a situação societária evoluiu no período, né? Neste período, houve bastante confusão, tanto para a gente quanto para a Receita Federal. Tem a IN 989, que instituiu o ELALUR, que não entrou em vigor naquela época. Tivemos uma outra IN, a 1353, que instituiu uma EFD-RPJ, que também não chegou a entrar em vigor na época. E tivemos a fatídica IN 1397, 2013, que dispôs sobre o RTT e criou a necessidade de duas contabilidades, uma contabilidade fiscal e uma contabilidade contábil, o que foi abolido pela medida provisória 627, na sequência convertida para a Lei 12.973. Então, praticamente, o ELALUR, o EFD-RPJ e a situação de duas contabilidades, todos foram incluídos, né? Houve uma junção de todas essas necessidades na criação de uma única obrigação acessória, e não três, né? Que é a escrituração contábil fiscal, a ECF, né? Depois disso, a Receita Federal instituiu mais algumas INs, né? Primeiro a IN 1469, que dispôs sobre como fazer a opção por extinção do RTT, já que a gente pode optar por antecipar os efeitos para 2014, o que trataremos no curso. Tivemos a IN 1493, que tratou sobre as subcontas, né? Que tipo de contas contábeis eu tenho que ter, né, no meu plano de contas para poder atender a essa nova legislação do imposto de renda. E mais recentemente, a IN 1515, regulamentando de forma geral a tributação e a contabilização, e também a 1520, que regulamentou especificamente a tributação em bases universais. Então, praticamente, esse é o histórico legislativo, numa visão bem ampla e geral, né, do que dá base ao nosso curso, e a gente vai tratar em detalhes de todos esses assuntos ao longo aqui da nossa aula.